Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso. Jerusalém Libertada é a obra mais famosa e considerada a obra-prima do escritor italiano Torquato Tasso, nascido em 1544 e falecido em 1595. Ele foi contemporâneo do Camões, do Cervantes e do Shakespeare. Nada mal. O Tasso escreveu crítica, ele escreveu peças de teatro, mas essa aqui, Jerusalém Libertada, é a obra dele que permanece, embora esteja injustamente esquecida, na minha opinião. Jerusalém Libertada é um poema épico, uma epopeia, ou seja, aquele poema que conta uma história a partir de um episódio importante, que você tem um enredo, que você tem personagens e uma história de fato com começo, meio e fim, como todo poema épico ou epopeia. São 20 cantos e o Tasso usa o episódio verídico da Primeira Cruzada, em que os cristãos foram a Jerusalém libertar o Santo Sepulcro do domínio dos turcos ou muçulmanos. E a partir desse episódio verídico, que é o pano de fundo da história, ele cria uma série de episódios imaginários com vários personagens, que são os seus personagens principais, os personagens fictícios, embora haja uma ou outra menção a pessoas que de fato existiram, né? Personagens históricos que faziam parte da Primeira Cruzada. Mas ele usa esse pano de fundo da Primeira Cruzada, ele conta as batalhas e ele mistura os seus ideais religiosos, né, suas crenças religiosas, no caso a Igreja Católica da Contra-Reforma, mas vista aqui, né, embora seja a época da Contra-Reforma, no passado, vendo a Igreja Católica supostamente a partir de uma visão da Primeira Cruzada, ainda na Idade Média, e ele mistura tudo isso com os ideais de cavalaria. Aquela crença de uma etiqueta, né? Uma norma de conduta para cavaleiros na época da Idade Média. Entre aqueles cavaleiros que usavam armaduras, que participavam de batalhas. Há muitas coisas que me surpreenderam aqui na leitura do Jerusalém Libertada. Uma delas é que, embora você esteja lendo um poema, né, uma forma de poesia, que é um poema épico, que conta uma história, mas tem aquele formato de poesia, aquele fraseado poético, você tem frases invertidas, você tem metáforas, você tem imagens. Ainda assim, em nenhum momento o Tasso se esquece que ele está contando uma história. E acontece um bocado de coisa aqui. Ele tem vários episódios, vários acontecimentos para nos contar. Tem sempre alguma coisa acontecendo em Jerusalém Libertada. Uma outra coisa que me surpreendeu, sempre agradavelmente, são os seus tipos. Porque apesar do Tasso ser um homem muito religioso, aquele católico devoto, por tudo que a gente conhece da sua biografia e até de atitudes que eu diria que foram zelosas, mas um zelo sem entendimento, como quando, por exemplo, ele tornou a escrever esse poema com outro título, de Jerusalém Conquistada, onde ele tirou todos os episódios românticos, todas as histórias imaginárias e deixou só aquele arcabouço histórico religioso, né, da Primeira Cruzada, na luta dos cristãos contra os muçulmanos. E apresentou esse Jerusalém Conquistada para as autoridades religiosas, inclusive para a Inquisição, na esperança de que até monges, monjas, padres, freiras, qualquer pessoa religiosa pudesse ler o seu poema sem se escandalizar. Mas os entendidos dizem que o Jerusalém Conquistada é muito medíocre. Então, foi um erro, né? Mas esse episódio não deixa de nos mostrar que, de fato, o Tasso era um homem muito zeloso. Apesar disso, ele cria tipos muito interessantes aqui, figuras marcantes que nos conquistam o leitor ou leitora, pelo menos conquistaram essa leitora aqui, pela sua nobreza de caráter, pelas suas atitudes, assim, corretas, né? Que buscam o bem, que buscam a justiça. E ele coloca isso em figuras que não são cristãs. Uma das personagens mais queridas de Jerusalém Libertada é a Clorinda, que é uma guerreira muçulmana. Que ela participa das batalhas, ela luta contra os cristãos vestida numa armadura, como um cavaleiro, como se fosse um homem.
A gente tem várias histórias de amor aqui também. Tem pelo menos 3 histórias de amor correndo paralelas ao enredo religioso e histórico de Jerusalém Libertada. E a gente tem uma capacidade, eu só posso chamar de cinematográfica, que o Tasso revela aqui, que me surpreendeu muito, me impressionou enquanto eu fui lendo. Isso é um poema escrito no século XVI. Porque eu ia lendo as descrições que ele faz das batalhas, dos duelos, das cenas, e eu ia vendo aquilo que ele mostrava como se eu estivesse assistindo um filme. E aí eu via aquelas batalhas, aqueles cavalos se aproximando, um de um lado, outro do outro, o cristão e o muçulmano, e aí eles iam, se confrontavam, e as espadas se tocavam, e um acertava com a espada na cabeça do outro, e voava a cabeça, espirrava sangue para tudo quanto é lado. E eu continuava enxergando aquilo como se eu estivesse lendo um texto moderno, como se eu estivesse lendo, de repente, um roteiro para cinema. Aliás, Jerusalém Libertada daria um filmaço, na minha opinião. Só que para ser fiel ao poema ia ser aquele filme assim, com muito sangue, com muitas cenas violentas. Há um realismo muito antes da escola literária do realismo surgir na literatura, historicamente falando. Há um realismo muito grande aqui nas descrições que o Tasso faz das batalhas, dos duelos, dessas cenas de sangue, das cenas de morte, de como voa a cabeça para um lado e voa um braço, uma perna para o outro. É impressionante. O que mais? Eu gostei também desse tratamento que o Tasso faz aos personagens não cristãos, como eu falei. Gostei dessa plasticidade, dessa capacidade dele usar a sua poesia de uma forma cinematográfica, de pintar as imagens como cenas de um filme para nós, leitores do século XXI. E eu acho que esse é um poema injustamente esquecido. Quando a gente fala em poema épico ou epopeia hoje, normalmente nós nos lembramos de A Divina Comédia, que continua sendo um grande poema, um poema de fato que merece estar entre as obras-primas, na minha opinião. Um poema que ainda é alvo de muita discussão, de livros a respeito dele, de estudos. Mas quando muito se fala depois do Paraíso Perdido, mas embora não tanto quanto a Divina Comédia, mas esse aqui você não escuta ninguém, eu não vejo ninguém falar de Jerusalém Libertada. E eu acho que é um poema que precisa ser recuperado, que as novas gerações precisam descobrir. Eu recomendaria a leitura de Jerusalém Libertada para aquele leitor ou leitora que já tem alguma intimidade com a poesia épica, com a leitura de poesia épica, ou se não tem essa intimidade, tem muita motivação, tem muita vontade de ler, porque eu acredito que esse leitor ou leitora vai ser agradavelmente surpreendido como eu fui.